Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Escola EGE. Eu sou o Zenão e voltei com mais uma aula feita daquele jeitinho. Com foco na sua preparação, mas valorizando o seu tempo, pois sabemos que este vale ouro. Lembre-se, estas aulas apenas devem ser vistas como uma base para a sua preparação. Elas devem ser complementadas com a resolução de questões. Portanto, se quiser fixar bem o conteúdo estudado, resolva muitas questões. Pronto, conselho dado. Agora vamos para o assunto. Nesta aula, iremos para a parte final da sequência de 3 vídeos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, Lei Federal número 9.394, de 1996. Antes de qualquer coisa, peço que assista esta aula até o final, pois deixaremos um pequeno mapa mental com um apanhado das informações mais importantes da LDB, inclusive com detalhes não informados anteriormente. Então, vamos que vamos! O trecho que vamos estudar hoje vai do título 6, que trata dos profissionais da educação, até o título 9, que traz as disposições transitórias. É como se estivéssemos fechando um grande livro. Já conhecemos os princípios, os direitos, a organização da educação, os níveis e as modalidades. Agora, vamos entender quem são os profissionais que dão vida a essa estrutura, como se financia a educação, como funciona a avaliação e, por fim, quais foram as medidas de transição previstas quando a lei foi criada. Pausa estratégica. Imagine que até aqui falamos da planta de uma casa. Agora, vamos olhar para os pedreiros, eletricistas e pintores que a constroem, para os recursos que pagam a obra e, por último, para os ajustes que precisaram ser feitos na mudança para essa nova casa da educação brasileira. Comecemos pelo título 6, dos profissionais da educação. Aqui, a LDB define quem são esses profissionais e estabelece diretrizes para sua formação, valorização e carreira. De acordo com a lei, os profissionais da educação escolar são professores habilitados em nível médio ou superior, profissionais de apoio técnico-administrativo, trabalhadores de serviços de apoio e também profissionais com notório saber, reconhecido para atuar no ensino superior. Um dos pontos mais importantes é a exigência de formação adequada. Para atuar na educação básica, o professor deve ter como formação mínima nível médio na modalidade normal, ou seja, o curso de magistério. Mas a lei enfatiza que a formação superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, é a regra preferencial. Já para a educação superior, a exigência de formação em nível de pós-graduação, como especialização, mestrado ou doutorado, além da graduação específica. Pausa estratégica. Exemplo prático. Uma pessoa com bacharelado em História só pode lecionar no ensino médio se fizer licenciatura em História. Já para lecionar em uma universidade, além da graduação, o ideal é que tenha pelo menos um mestrado. Outro ponto é a valorização do magistério. A LDB prevê planos de carreira para os profissionais da educação com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, no caso da rede pública. Também fala da importância de piso salarial profissional e de formação continuada. Essa valorização está em sintonia com a Constituição, que também estabelece o dever do Estado de garantir melhores condições de trabalho e remuneração aos professores. Além disso, a LDB reforça que a formação deve articular teoria e prática, contemplando o estágio supervisionado e a participação em atividades de pesquisa e extensão. Isso busca garantir que os professores estejam preparados para os desafios reais da sala de aula. Pausa estratégica. Pense numa questão de concurso. Segundo a LDB, o ingresso na carreira docente do magistério público deve ocorrer por concurso de provas e títulos. Essa está correta. Se vier dizendo que pode ser por contratação simplificada sem concurso, a regra geral é errada. Seguindo, entramos no título 7, que trata dos recursos financeiros. Afinal, de onde vem o dinheiro para manter toda essa estrutura educacional? A LDB explica que a educação será financiada com recursos públicos provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada ente federativo deve aplicar anualmente, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso da União, esse percentual é de, no mínimo, 18%. Pausa estratégica. Essa é clássica em prova. Se a banca perguntar
Os municípios devem aplicar no mínimo 25% da receita de impostos em educação, verdadeiro. Já se disser que é 15%, está errado. A LDB também ressalta que os recursos devem ser destinados prioritariamente à educação básica pública, mas admite que pode haver repasse de recursos a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, desde que atendam a certos requisitos, como garantir bolsas de estudo. Outro ponto importante é a criação de fundos específicos, como o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Embora o Fundeb esteja regulamentado por leis próprias, ele se relaciona diretamente com as disposições da RDB sobre financiamento. Pausa estratégica. Exemplo prático. Imagine que um município arrecade 100 milhões em impostos. No mínimo, 25 milhões têm que ser investidos em educação. Isso é obrigatório e fiscalizado pelos órgãos de controle. Passamos agora ao título 8, que fala da avaliação e da supervisão. Esse título mostra como se acompanha a qualidade da educação. A LDB prevê que a União deve assegurar processos nacionais de avaliação, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. É aqui que entram avaliações como o SAEB, o Enem e a Prova Brasil, que são instrumentos criados posteriormente, mas inspirados nesse dispositivo da LDB. Essas avaliações permitem medir o desempenho dos estudantes e identificar onde estão as maiores dificuldades. Além da avaliação, a lei prevê processos de supervisão para verificar se as instituições de ensino cumprem as normas legais e de qualidade. As universidades, por exemplo, têm autonomia, mas precisam seguir parâmetros estabelecidos e passam por avaliações periódicas, como o ENAD para cursos superiores. Pausa estratégica. Imagine uma questão assim. De acordo com a LDB, cabe exclusivamente aos estados avaliar o rendimento dos alunos no ensino fundamental. Essa estaria errada, porque a avaliação é uma responsabilidade nacional, coordenada pela União em colaboração com estados e municípios. Outro detalhe, a avaliação também se aplica aos profissionais da educação e aos sistemas de ensino. Isso reforça a ideia de que qualidade não é apenas quantidade de vagas, mas também o desempenho efetivo do processo educativo. Agora chegamos ao título 9, que trata das disposições transitórias. Quando a LDB foi publicada em 1996, era necessário prever como se faria a transição entre a legislação antiga e a nova. Essas disposições funcionam como um conjunto de regras temporárias, que já foram em grande parte cumpridas, mas ainda caem em prova. Por exemplo, a lei estabeleceu prazos para que os sistemas de ensino se adaptassem às novas exigências, como a ampliação da duração do ensino fundamental para 9 anos e a obrigatoriedade de formação superior para professores de educação básica. Pausa estratégica. Exemplo, a LDB deu prazo de 10 anos a contar de sua publicação para que todos os professores da educação básica tivessem formação superior. Esse prazo já passou, mas a regra continua valendo como requisito para ingresso. As disposições transitórias também previram que as instituições de ensino já existentes teriam que se adequar gradualmente às novas normas, sem prejudicar os alunos. Em resumo, o título 9 foi como um manual de instruções para que a mudança de uma legislação para outra não fosse brusca nem causasse prejuízos. Pausa estratégica. Questão possível. As disposições transitórias da LDB não têm mais relevância porque os prazos já se esgotaram. Errado. Apesar de muitos prazos já terem passado, elas continuam sendo parte integrante da lei e podem aparecer em prova como conhecimento histórico e interpretativo. Nessa aula, mostramos. Título 6. Trata dos profissionais da educação, exige formação mínima adequada, garante planos de carreira, concurso público e valorização. Título 7. Trata dos recursos financeiros, define percentuais mínimos de investimento, prioriza a educação básica pública e admite repasse a instituições sem fins lucrativos que atendam critérios. Título 8. Trata da avaliação e supervisão, garantindo que a União coordene processos nacionais de avaliação da qualidade do ensino. Título 9. Trata das disposições transitórias, estabelecendo prazos e regras para a adaptação ao novo sistema educacional. Chegamos ao fim do nosso estudo e, como prometemos, vamos recapitular de forma bem objetiva os principais pontos da LDB.
A LDB organiza a educação brasileira em dois grandes níveis: educação básica, composta por educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental, 9 anos, e ensino médio, tem como finalidade garantir a formação comum e o desenvolvimento integral do aluno. Educação superior abrange cursos de graduação, pós-graduação e extensão, promovendo formação profissional, científica e cultural. A LDB também prevê as seguintes modalidades de ensino: educação de jovens e adultos, EJA, educação profissional e tecnológica, educação especial, educação do campo, indígena e quilombola, educação à distância. Além disso, estabelece a gestão democrática, a colaboração entre União, estados e municípios, a garantia de acesso e permanência na escola e o princípio da igualdade de condições. Em essência, a LDB define a estrutura da educação nacional, seus princípios, níveis e modalidades, assegurando o direito à educação como dever do Estado, da família e da sociedade. Pausa final. Respire fundo e pense. A LDB é uma lei viva que organiza não só a estrutura e os princípios da educação, mas também as pessoas, o financiamento, a avaliação e até mesmo os ajustes necessários para a transição. Estudar essa parte é entender que a educação não é feita apenas de sala de aula, mas também de políticas públicas, gestão e compromisso social. Pronto! Agora você está bem nutrido da LDB. Para aumentar ainda mais seu conhecimento, maratone outros temas aqui no Planeta Zetros. Mas vá com calma. Não tente absorver tudo de uma vez. O conhecimento de qualidade deve vir aos poucos e de forma sistemática. E para consolidar qualquer aprendizado, resolva muitas questões. Assim, você vai perceber como as bancas exploram os detalhes. Esse treino é fundamental para garantir segurança no dia da prova. Esperamos que tenha entendido tudo direitinho. Até a próxima aula. Tchau!